Olá, sejam todas bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Paulo Gaiatri e sou realizador audiovisual. Venho apresentar aqui para vocês nesta videoaula como fazer o seu próprio filme utilizando apenas o celular. Bom, fique à vontade. A ideia deste conteúdo é apresentar técnicas de manejo com o aparelho e como executar a gravação e edição de vídeo com o seu smartphone. Assim, você poderá produzir filmes artísticos ou até vídeos amadores e também divulgar o seu trabalho nas redes sociais. Para isso, nós vamos utilizar o aplicativo InShot para estudar mais sobre a edição e montagem. É um aplicativo gratuito e de simples manejo que pode ser utilizado tanto em Android quanto no sistema iOS, Apple e também para o seu computador. Durante a atividade, vamos abordar 3 grandes tópicos para pensar a realização de um filme. Primeiro, a linguagem audiovisual, em que vamos falar sobre a semiótica e também trazer alguns dos termos essenciais para a realização audiovisual. A seguir, vamos falar sobre as técnicas para a gravação, em que você vai aprender a criar um projeto de um filme e também mecanismos para a captação de imagem e de som. E terceiro e por último, as técnicas para a edição e montagem de vídeo, em que vamos trabalhar com o aplicativo InShot. Bom, agora vamos falar sobre a linguagem audiovisual. Mas para isso, primeiro devemos pensar o que é a linguagem. A linguagem é como a instituição de um sistema próprio de símbolos que são capazes de comunicar ideias e sentimentos. Isso seja num nível cotidiano ou até mesmo, como é no nosso caso agora, para a construção de uma narrativa. Historicamente, a semiótica, tanto no campo da comunicação quanto da psicologia, busca criar repertório sobre essa gama de dispositivos de interlocução. Um exemplo sobre como o símbolo é utilizado e colabora para a construção de uma narrativa audiovisual e sua linguagem é a teoria das cores. A teoria das cores ela é utilizada para incluir determinado efeito narrativo com o uso de um filtro sobre a imagem, seja para transmitir alguma mensagem específica ao público ou até mesmo para determinar uma estética específica para o figurino, cenário e elementos variados do filme. E para adentrarmos mais ao tema, vou trazer aqui alguns termos básicos com os seus significados. Background é um termo que se refere a tudo que se vê por detrás do personagem, seja um ambiente fechado ou mesmo aberto. Pode também ser um termo referente ao áudio, seja uma trilha ou um ruído pertinente à ambiência da cena. Off. A voz em off, ou voice-over, é a voz gravada fora do campo de visão ou do quadro de cena que está em exibição. É a voz que parece vir do nada e que escutamos narrando o filme ou até mesmo fazendo comentários sobre ele. Mise-en-scène é tudo o que está no plano. Citando o estudioso David Bordwell, é montar a ação no palco, seja ver desde o figurino, cenário, maquiagem e até mesmo o gesto e a atuação dos atores, para que cada plano atinja o significado e o sentimento que o realizador está propondo. Regra dos 180 graus. Este é um conceito desenvolvido para garantir uma determinada coerência visual na cena. Pense em um eixo imaginário de 180 graus em que divide a cena e todas as imagens captadas devem permanecer no mesmo lado desse eixo. Assim haverá uma proposta de continuidade para o espectador que estiver assistindo a cena. Mas, muitas vezes também,
a imagem pode justamente ultrapassar o eixo para fins dramáticos ou para revelar algo que não estava visível na cena. A regra dos terços no enquadramento. Este conceito busca dispor o elemento principal da cena com uma borda ou margem de ação no enquadramento. A proporção é 1/3 acima do fundo e 1/3 à esquerda, ou então 1/3 abaixo do topo e 1/3 à direita. Classificação dos planos. Plano geral mostra todo ou grande parte do espaço de ação. Plano médio capta os personagens da cintura para cima. Plano de conjunto capta mais especificamente a relação entre dois ou mais elementos envolvidos na cena, seja personagens ou objetos. Plano americano até aproximadamente o joelho. Primeiro plano ou close-up. Um detalhe ocupa quase a totalidade do quadro. Plano detalhe foca em um elemento de valor narrativo na cena, como um bilhete ou ponteiro do relógio. Plano sequência é contar uma cena sem a utilização de cortes entre um plano e outro. Ângulos de câmera. Nós podemos classificar os ângulos de câmera a partir de duas perspectivas, do ângulo vertical e do ângulo horizontal da câmera. Em relação ao ângulo vertical, temos o plongé, ou ângulo alto. É quando a câmera está posicionada acima da cena e direciona seu enquadramento para baixo. O contra-plongé, ou ângulo baixo, é o contrário. A câmera se encontra abaixo da imagem que está em enquadramento. Já quanto ao ângulo horizontal, temos a opção frontal, o lateral ou de perfil, o traseiro ou de nuca e os ângulos intermediários entre o frontal e o lateral e entre o lateral e o traseiro. Movimentos de câmera. Traveling é quando a câmera viaja, ou seja, se desloca no espaço ao longo de qualquer direção específica. O traveling pode ser feito com um equipamento ou mesmo utilizando as mãos, o que exige maior cuidado com a estabilização da imagem. Panorâmica. Movimento de rotação da câmera em torno de um eixo fixo. Dolly shot. Também conhecida como dolly zoom, a câmera é afastada ou aproximada de um objeto ao mesmo tempo que o zoom da lente é puxado para a direção oposta. O efeito resultante é que o personagem ou objeto em foco no plano continua do mesmo tamanho, enquanto o fundo ao redor se comprime ou se dilata, dependendo da direção. Após entendermos um pouco mais sobre a linguagem audiovisual, podemos estudar sobre as técnicas e mecanismos para a gravação de vídeo. Mas, para isso, precisamos entender e pensar sobre as etapas de pré-produção e produção de um projeto de um filme. Primeiro, devemos iniciar um projeto e responder 6 perguntas básicas. O que? O assunto que será abordado pelo projeto. Quem? Elencar a equipe técnica, distribuir os papéis de cada um no filme. Quando? Estimar o tempo de execução. Onde? Prever as locações de cena e estúdio. Como? Apontar a proposta de desenvolvimento prático do projeto. Por quê? Justificar a necessidade de existência do projeto e as escolhas estéticas da obra. A partir daí, você cria um mapa conceitual e desenvolve também um planejamento de execução. Assim,
você irá estabelecer um começo, meio e fim para o desenvolvimento do projeto e também vai elencar as prioridades para a execução do que você estiver realizando. Agora, você vai criar o roteiro do filme. E para isso, você deve desenvolver uma escrita imagética que seja capaz de criar imagens para a equipe que vai desenvolver o roteiro e transformá-lo em um filme. Geralmente, o roteiro é dividido em cenas, indicando se é uma locação interna ou externa e se é de noite ou de dia. As cenas devem corresponder aos arcos narrativos, trazendo os elementos essenciais para contar a história. Junto ao roteiro, também deve constar a lista de personagens. É nessa etapa que se define qual vai ser a linguagem do filme, se será um documentário, uma ficção, um vídeo-arte ou um filme amador, e de que forma será a sua exposição, se será numa sala de cinema, YouTube, stories das redes sociais, Instagram, TikTok, entre outros. Com o roteiro pronto, inicia-se a decupagem, um processo que consiste em definir os planos que irão compor as cenas. A partir disso, será definido direção de arte, de ator, de fotografia, de som e demais setores possíveis que venham a existir em seu projeto. E por fim, você deve fazer uma ficha técnica, em que deve prever e relacionar tudo o que for necessário para a gravação de cada cena, desde recursos humanos, logística, locações, equipamentos, entre outros fatores. Agora, finalmente podemos ver sobre os processos de captação de imagem e de som. Quando você for gravar, faça um boletim, acompanhando a gravação de cada take e realizando também anotações, marcando qual funcionou e qual não funcionou. Assim você vai separar do material bruto o material que será subido para a edição da montagem. E para te ajudar nesse processo de filmagem, vou dar algumas dicas práticas para você. Primeiro, deixe o seu dispositivo no modo avião. Você deve clicar aqui no ícone. E com isso, durante a gravação, você não vai receber nenhuma mensagem ou ligação para atrapalhar a captação do material, né? Depois você tem que enquadrar. Tenta ter uma atenção com o foco e a luz, né? Se não tiver focado, você busca o foco. Atenção também à sincronização e captação de som, caso você tenha algum som que venha a compor a imagem. E pense se você vai filmar na horizontal ou na vertical, que também você tem essa possibilidade de acordo com o que você estiver querendo buscar. Tá? A opção também de tamanhos de vídeo aqui, você deve pensar também, né, se é essa proporção 1:1, por exemplo, se é 16:9, ou a proporção de tela cheia. Vou usar aqui a proporção de tela cheia, tá? Aqui também é legal você utilizar as linhas de grade. Isso é uma possibilidade para você notar melhor aonde você está enquadrando a imagem. E por último, teste o seu microfone de fone de ouvido para captar o áudio da cena. Para o manejo com o aparelho, você deve utilizar as duas mãos. Uma para segurar o aparelho e a outra para estabilizar a imagem. A seguir, aperte REC com o dedão. Busque criar intimidade com o aparelho que você estiver utilizando. Tripés, equipamentos de luz e de som são alguns itens básicos para uma produção audiovisual. Contudo, ainda é possível fazer um filme sem tantos equipamentos à disposição.
Mas caso tenha interesse, iluminadores de LED e o ring light são os principais iluminadores utilizados. E para a captação de som, podemos utilizar o mixer, o gravador digital, o microfone de lapela, microfone direcional boom ou um estúdio de gravação. Já sobre os tripés, temos uma grande variedade de modelos e com preços acessíveis. Além disso, existe também a possibilidade deste equipamento ser montado pelo próprio realizador. Casos utilizando cano de PVC são muito comuns. Agora, vamos falar sobre as técnicas para a edição e montagem do seu filme. Basicamente, nessa etapa, é onde você vai selecionar, recortar e montar o seu filme de acordo com a relevância conceitual e estética que quer dar para o seu projeto. É nessa etapa também em que você vai fazer a adição de efeitos na imagem e a edição de som. Com tudo isso, você consegue perceber como o material captado pode gerar diversas formas de resultado com a edição e montagem. Bom, vamos ver mais um pouco com o aplicativo InShot. Para começar a editar um vídeo, selecione a opção Vídeo. Crie um novo arquivo. E caso você não tenha ainda nenhum arquivo para subir, clique em branco. O aplicativo vai aparecer com o layout do quadro de exibição sem vídeo, né? A barra de ferramentas para edição aqui embaixo e a linha do tempo sem nenhum arquivo. Já na parte superior, você tem 3 ícones: a seta, a interrogação e salvar. Nesses 3 ícones você pode ou retornar para o quadro inicial do aplicativo, ou também buscar informações sobre as ferramentas disponíveis aqui, ou então exportar o seu projeto finalizado. Agora, aqui na parte inferior com o ícone mais, você pode acrescentar arquivos disponíveis no seu aparelho. Bom, você já tem um arquivo para começar a editar. Vamos para a barra de ferramentas para pensarmos quais possibilidades termos para começar a montar o nosso filme. Canvas. Com a opção Canvas, você edita o tamanho de exibição do vídeo, contando com opções específicas para redes sociais e também com a possibilidade de acrescentar uma moldura com variadas cores ou opacidades, né? Além disso, na parte média, abaixo do quadro de exibição, você tem a opção de transportar a configuração que escolher para todos os arquivos que estão na linha do tempo, clicando em duplo check. Caso você queira realizar apenas para o arquivo específico, você aceita a edição com o check. Música. Ao acessar música, temos 3 opções para navegar: canções, efeitos e gravação. Podemos acessar trilhas, músicas e dispositivos sonoros presentes dentro do aplicativo e também buscar arquivos dentro do seu aparelho. Além disso, você tem a opção de realizar uma gravação dentro do próprio aplicativo, o que já gera esse arquivo disponível na sua linha do tempo. Além disso, você pode extrair o áudio dos vídeos que já estão na sua linha do tempo ou apenas separá-los da imagem também. Sticker. De forma geral, essa função ela não é tão usual na rotina de edição. Contudo, ela tem grande potência narrativa para gêneros específicos de vídeo, por exemplo, com caráter humorístico. Texto. O aplicativo oferece diversas fontes e você ainda tem a possibilidade de exportar uma fonte de sua escolha para o aplicativo, caso você tenha ela salva no seu aparelho. Você também pode alterar a entrada e saída do texto na sua linha do tempo.
Aqui, com o arquivo criado na sua linha do tempo, você com facilidade também pode alterar o tempo de exposição da legenda e também o tamanho dela com os 2 dedos, ok? Além disso, você pode criar mais arquivos de legenda e empilhar elas na sua linha do tempo. Filtro. Aqui podemos usar essa ferramenta para aprimorar a imagem de acordo com o nosso projeto. Em efeitos, por exemplo, podemos escolher algumas opções de estilo. Já em filtro, a gente tem a possibilidade de escolher uma máscara para aplicar sobre a imagem e ajustar de acordo com o que queremos, seja o brilho, o contraste, a temperatura, a saturação, cor e demais outros fatores que temos aqui disponível no aplicativo. PIP. Neste ícone, você tem a possibilidade de sobrepor uma imagem ou um vídeo sobre o arquivo da sua linha do tempo, podendo também alterar o tamanho e também editar a opacidade de exibição para criar diversas possibilidades de efeito sobre a imagem. Pré-cortar. Ao selecionar essa opção, você tem 3 funções disponíveis. Aparar, em que você pode literalmente aparar as pontas do arquivo. Cortar, em que você tem a facilidade de excluir uma parte no meio do vídeo. Ou então, dividir, em que você realiza uma divisão ao longo do arquivo. Você, além disso, também tem a possibilidade de realizar multidivisões. Fundo. Aqui você conta com uma opção semelhante à apresentada em Canvas. Pode-se adicionar ao vídeo um fundo em tons de borrão, em colorido. Também tem a opção de gradiente e formas padronizadas. Rapidez. Nessa opção, você pode alterar a velocidade de exibição do arquivo do vídeo de forma padronizada. Recortar. Neste ícone, são recortadas informações presentes na imagem captada. Os moldes de enquadramento servem para recortar em diferentes molduras, seja de Instagram, YouTube, TikTok e entre outras formas variadas. Substituir. Aqui você tem a possibilidade de alterar o arquivo que você tinha subido por algum outro arquivo, caso você tenha selecionado equivocadamente. Duplicado. Nessa opção, você copia e cola um arquivo no curso da sua linha do tempo. Reverso. Nessa opção, você pode inverter o tempo do vídeo no arquivo selecionado. Girar. Nessa opção, você tem a possibilidade de rotacionar a imagem 90 em 90 graus. Virar. Nessa opção, você clica para exibir de forma espelhada a imagem, ou seja, o que aparece naturalmente no vídeo à esquerda vai aparecer à direita e vice-versa. Congelar. E por fim, essa função tem a possibilidade de você criar uma imagem com o frame do vídeo exatamente onde estiver o marcador no curso da linha do tempo. Bom,
Agora que passamos por todas as funções disponíveis no aplicativo, gostaria de mostrar uma cena, um trechinho de um filme independente que realizei no final do ano passado, a partir de uma oficina de audiovisual que conduzi. Espero que com esse trecho a gente consiga identificar e analisar algumas das técnicas e teorias abordadas até aqui nessa aula. E aí, o que a gente escreve na placa? Estamos com fome. Estamos com fome? Ajudem a gente. Poderia ser palhaços famintos? Palhaços famintos, ajudem a gente. O palhaços com fome ajuda a gente? Isso foi o que eu falei já, né? É? Palhaços com fome, ajudem a gente. Palhaços com fome ajuda a gente. Isso. Eu acho que... Tá bom? Tá bom. Pessoal, essa foi a videoaula, gravação e edição de vídeos com smartphones. Este conteúdo foi produzido pela OCA, Oficinas Criativas em Artes, por meio do edital PROAC, Expresso Direto número 39. E para você que acompanhou este conteúdo até o fim, espero que o material possa contribuir para o desenvolvimento de seus projetos. Caso você venha a produzir algum conteúdo a partir dessa videoaula, mande para nós e compartilhe conosco no e-mail oca.oficinascriativasemartes@gmail.com. Espero seu retorno, bom trabalho e até logo!